Muita gente não consegue se aposentar na data certa por falta de documentos que comprovem o trabalho. Por isso, fique atento. Planejar a aposentadoria bem antes de pedir o benefício é um bom negócio. O engenheiro Sérgio vai se aposentar nesse ano, mas a preocupação começou lá atrás. Há 4 anos ele prepara os documentos para entrar com o pedido do benefício e acha até que poderia ter se antecipado ainda mais. Eu acho que o certo é a pessoa, pelo menos uns 10 anos antes de se aposentar, já verificar o que ela tem que pagar, como que ela vai pagar, né? Só que nem todo mundo faz o mesmo. Muita gente espera completar o tempo de contribuição ou a idade necessária para aí sim reunir a papelada. É o caso do seu Aparecido. E a falta de atenção fez com que o pedido dele fosse negado pelo INSS. Trabalhei sem registro, durante 2 anos no período do colégio agrícola. Não tinha nenhum documento, só tinha o certificado do colégio, que eu estudei lá e trabalhei. O documento não tinha. Quando o assunto é aposentadoria, precaução nunca é demais. Reunir os documentos com antecedência é fundamental, principalmente aqueles relacionados a serviços prestados há muito tempo. Pendências com trabalhos antigos, sem registro na carteira, segundo especialistas, são os principais motivos para atrasos na concessão do benefício. O INSS, para conceder aposentadoria, ele se baseia num cadastro nacional chamado CNIS. Esse cadastro foi criado em 1994 e existem muitas informações equivocadas. Por isso que as pessoas devem buscar antecipadamente as informações que lá constam para corrigir as que estão erradas. A orientação do INSS é a de reunir toda a documentação antes de agendar o pedido do benefício. A pessoa pode, através do extrato previdenciário disponível na internet, estar conferindo todos os vínculos que tem, todos os recolhimentos que tem de salário. Se porventura ela perceber que tem algum vínculo que não foi inserido corretamente ali, ela já pode se antecipar e pedir a correção desses dados. E para isto, basta agendar um horário no INSS e registrar pelo telefone 135 que aparece aí na sua tela. E nós convidamos a advogada Michele Aparecida Rangel para continuar falando sobre esse assunto, dar alguns esclarecimentos. Michele, boa tarde, obrigado pela presença. Olha, nós acabamos de ver na reportagem que o Sérgio, o engenheiro, por exemplo, começou a arrumar a papelada nos últimos 4 anos, vai se aposentar agora. Qual que é a dica que você dá? Qual que é o prazo ideal, adequado para juntar essa papelada toda? Na verdade, o prazo ideal para juntar toda a documentação é desde o momento que a pessoa começa a trabalhar e contribuir. Isso que nós chamamos de planejamento previdenciário, porque toda vez que alguém começa a trabalhar, ele sabe que um dia ele terá que se aposentar. E é por isso que ele precisa guardar todos os documentos de vínculos empregatícios, principalmente os mais antigos, para que quando ele for recorrer ao INSS ele não tenha nenhum problema. Agora, e quem exerceu alguma atividade sem carteira assinada, como comprovar o vínculo com a empresa? Na verdade, a carteira assinada é o documento que comprova esse vínculo, mas o fato de não ter tido a carteira assinada não vai impedir que o segurado recorra ao INSS para requerer o benefício previdenciário. Ele deverá comprovar, então, caso não tenha havido uma reclamação trabalhista, porque se tiver uma reclamação trabalhista, ele vai conseguir, através da sentença judicial, regularizar a situação previdenciária. Se isso não ocorrer, ele deverá comprovar o tempo de atividade prestado. E isso vai se dar através de documentos e testemunhas. Agora, o trabalhador tem que ficar atento também às regras da aposentadoria, né? Porque sempre tem mudança, então se os documentos estiverem prontos, isso fica fácil? Só ficar atento aí às notícias? Exatamente. Onde o segurado mais perde é quando acontece uma mudança na legislação previdenciária. Se o segurado já tiver condições de requerer o benefício, se ele já preencher tudo aquilo que o INSS exige para ter direito ao benefício, é importante que ele vá até o INSS e tire essas informações, porque muitas pessoas têm condições de pedir o benefício previdenciário, não ficam atentas às mudanças e acham que quanto mais eles contribuem, mais eles vão receber. Mas se acontecer uma mudança na legislação e ele não ficar atento à transição, à regra de transição, ele pode ser prejudicado. Hoje, com quantos anos que a pessoa pode se aposentar? Na aposentadoria por idade, 65 anos para homem e 60 anos para mulher. Se for
um trabalhador rural, eles têm direito de se aposentar com 5 anos a menos. Agora, só uma dúvida que você começou explicando para a gente. A pessoa, você disse que ela deve procurar guardar os documentos, recibo, contra-cheque, enfim. Mas se isso não foi feito, tem alguma maneira dela provar que ela trabalhou? A maneira que ela tem de provar. No caso, se a empresa já não existe mais, por exemplo, ele poderá procurar a junta comercial para tirar informações a respeito dessa empresa, para conseguir contato com o representante dela, que possa fornecer uma declaração de que ele trabalhou lá. Se isso não for possível, então ele deve procurar o INSS e pedir uma justificação administrativa, onde ele tem que ter um indício de prova material, que é isso, algum documento que tenha um indício de que ele tenha trabalhado lá, mais 3 testemunhas que comprovem o período que ele esteve lá trabalhando. E se a empresa que a pessoa trabalhou tiver fechado, o que a pessoa faz? Exatamente isso que eu disse. Procura a junta comercial onde ela possa ter informações a respeito dessa empresa, procura por algum representante que ainda exista dessa empresa para que possa fornecer essa declaração e, se não for possível, terá que ser feito através de um documento e testemunhas. Agora, uma dúvida que muita gente tem, que está para se aposentar, como é que é calculado o salário, o benefício que essa pessoa vai ter? Atualmente, o benefício ele é calculado com uma média simples dos 80% maiores salários de contribuição. O que é o salário de contribuição? O salário de contribuição é aquele salário utilizado para calcular a sua contribuição previdenciária mensal. Certo, e se a pessoa não concordar com o valor, ela pode recorrer? Pode. Se a pessoa não concordar com o valor do seu benefício, ela pode procurar o INSS, pedir uma revisão de benefício. Muitas vezes, no meio administrativo, ela não consegue essa revisão e é preciso buscar o auxílio judicial. Mas é muito importante que essa revisão seja feita com respaldo numa orientação de um profissional da área. Tá ok, Michele, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da EPTV.